Saudos, irmão, com uma boa tarde de salvação. Vamos ver aqui a palavra sobre lá em Marcos, sobre o endemoniado, a qual Jesus libertou, que vivia em algemas dentro de um cemitério. Marcos 5. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos. Você veja, irmão, que os demônios, a legião de demônios, que são milhares de demônios, estavam dentro daquele homem, irmão, destruindo a vida do homem. Aquele homem estava dentro do sepulcro, irmão, todo algemado, irmão. Ele vivia preso com algemas, porque ele não dava para viver no meio da sociedade, irmão. E os espíritos falam para Jesus e pedem com carinho, irmão, para que Jesus deixasse ele ir para os porcos, irmão. É forte essa palavra. Você vai ver o que aconteceu. Jesus foi expulso da cidade, irmão, por causa dos porcos que caíram dentro do mar, e o dono dos porcos expulsaram Jesus da cidade. E esse homem endemoniado evangelizou, irmão, para uma decápole, irmão, para 10 províncias. Essa palavra é forte. Deus salvou, libertou o homem dos demônios, e esse homem virou um pregador da palavra. É forte, irmão. Temos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele... Você veja, irmão, que o homem era um endemoniado, irmão. E Jesus expulsou o demônio dele, e ele virou um pregador da palavra, irmão. E salvou aquelas pessoas que expulsaram Jesus da cidade. Você veja o amor de Jesus. Jesus foi expulso da cidade, aí deixou o endemoniado lá. E o endemoniado pregou o que aconteceu com ele e salvou, irmão, uma decápole, que era, eu acredito que era 10 municípios, chamado província, né? Você veja, irmão, que Jesus foi expulso por causa dos porcos, mas o homem ficou lá e pregou e salvou as almas. Veja que coisa, irmão. É forte, irmão. Um endemoniado, por isso que a gente vê aí, quando a igreja trabalha expulsando demônios, irmão, isso aí é a obra de Jesus, irmão. Você está entendendo? Porque tem muitos pastores que estão com curso de teologia
mas ali é um espírito do demônio, um demônio que está sendo contra o verdadeiro evangelho de Cristo, a qual está sendo perseguido pelo mundo, irmão. Você veja que esse gadareno, após ser expulso o demônio dele, ele começou a pregar, irmão, e salvar as vidas. Enquanto os sumos sacerdotes estavam cheios de demônios, cheios de curso de teologia, cheios de anel no dedo. Você está entendendo? Se banca o justo, mas estavam com demônio pregando a palavra de Deus, a lei de Moisés. E o gadareno foi expulso o demônio dele e ele pregou e salvou as almas, irmão. É foda, é difícil entender as coisas de Deus. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Você veja, irmão, que ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Você veja, a mesma coisa é hoje, irmão. Você liga a televisão e você ouve o testemunho das pessoas sendo curadas. E aquela pessoa faz um propósito: olha, eu vou lá naquela igreja porque Deus vai me curar. Eu vou naquela igreja e Deus vai me curar. Você está entendendo? O milagre, a qual é a testemunha, que testemunha na televisão, é importante porque dá fé nas pessoas. E as pessoas muitas vezes vão buscar a Deus na igreja, escutam a palavra de Deus, e muitas são alcançadas com milagre. Igual essa mulher que tinha essa hemorragia. Ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Você está entendendo? Muitas pessoas diziam que era mentira, que Jesus era um enganador, queria o dinheiro dos outros. Ela driblou tudo isso aí, irmão, e foi atrás de Jesus e tocou a orla do vestido dele. Você está entendendo? Ela usou a fé. A mesma coisa é hoje. A pessoa escuta aí as pessoas pregando, mostrando os milagres, os testemunhos. Aquela pessoa crê, irmão, e vai buscar Deus. Mas tem pessoas que ficam olhando os ensinamentos dos falsos pastores, que ensina doutrinas de homem. Você é cheio de demônios, esses pastores. Aí você dá ouvido a essa falsa doutrina que eles ensinam, porque a palavra, porque não acontece nada no meio deles, porque eles estão vivendo a apostasia. Essa mulher creu, irmão, nos milagres que estavam acontecendo, e ela foi atrás de Jesus e tocou. Ela disse: tão somente se eu tocar a orla do vestido dele, eu serei curada. E ela usou a fé, irmão, e foi curada. Quantos hoje não estão sendo curados aí nas igrejas, estão dando testemunho, e os pastores fariseus ficam usando a palavra de Deus, irmão, para querer fazer com que você erre no caminho de Deus. É forte, irmão, quando você usa a fé. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Veja a reverência da mulher. Ela, quando foi falar com Jesus, ela foi toda tremendo, irmão. Veja a reverência que ela tinha. E ela sabia que Jesus não ia fazer nenhum mal a ela, irmão. Mas a reverência que ela tinha a Jesus. Hoje a gente vê as pessoas, irmão, falando mal dos ungidos de Deus, dizendo que é o diabo que está curando. Falsos pastores, irmão, falando da Bíblia, irmão, com o espírito maligno.
pregando doutrinas de homem, com o espírito do preto velho, da Maria Padilha, irmão, por todo tipo de demônio, ensinando a Bíblia, falando da Bíblia, irmão, falando da palavra de Deus, irmão, cheio de curso de teologia, cheio de anel do dedo, com o espírito do diabo, irmão, falando a Escritura, para que você não alcance a sua salvação em Cristo. Não dê ouvido a esses falsos pastores, irmão, que estão cheios de doutrinas de homem, cheios de teologia, irmão. Veja aí a leitura. Em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Veja, irmão, quando Jesus falou que a criança estava dormindo, eles riram com Jesus, com deboche, irmão. Eles riram com deboche de Jesus, numa situação que a menina estava morta, irmão. Eles riram de deboche. Você veja, irmão, como é a maldade do povo, irmão. E Jesus entrou só com 3 apóstolos, o pai e a mãe da criança, e fez o milagre, irmão. A todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Veja, irmão, como é forte. Por que Jesus não queria que o povo soubesse? Porque ele veio, irmão, para morrer em morte de cruz, irmão. Tinha que se cumprir a profecia dos profetas, irmão, Isaías, a qual está lá em Isaías 53, Isaías 53, né? Que fala que ele carregou sobre si as nossas enfermidades, o mal que estava sobre ele, irmão, ele levou, irmão, ali, o mal que estava sobre a nossa vida, ele levou na cruz. Então tinha que se cumprir, irmão, a palavra, irmão. Está entendendo? Hoje não tem mais isso, irmão. Hoje Jesus já venceu o diabo. Os milagres hoje são divulgados, irmão, para a salvação das almas, irmão. Entendam isso. Na época Jesus não queria que fosse divulgado, porque ele estava cumprindo as profecias, irmão, dos profetas, irmão. E não poderia ser atrapalhado, porque o diabo, ele não sabia que Jesus ia morrer na cruz, não, irmão. A vitória de Jesus na cruz, irmão, a vitória contra o diabo foi quando ele morreu na cruz, irmão. O diabo não sabia, não. O diabo estava rindo, irmão, achando que estava vencendo quando Jesus morreu na cruz. Então a vitória da igreja, irmão, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, irmão. O diabo não sabia, irmão. A mesma coisa é hoje, irmão. Quando Deus cura através do Espírito Santo, a pessoa dá testemunho, estimula a fé de outras pessoas ser alcançada por Deus. Então não escute, irmão, essas pregações desses falsos pastores, irmão, que ficam falando doutrinas de homem, irmão, que fica sendo contra os milagres que o Espírito Santo está fazendo, os prodígios, os demônios sendo expulsos, irmão. É o Espírito Santo que está expulsando os demônios. Então não escute, irmão, a palavra desses falsos pastores, cheio de teologia e cheio de demônios, irmão. Fiquem na paz.